chama TC de crânio? TC de crânio? Não. Um exemplo de algum exame de radiologia? Não, não faço a mínima ideia. E o que você sabe sobre a tomografia? As gravações foram autorizadas pelas participantes e ambas foram posteriormente orientadas sobre o tema pelos integrantes do grupo. Porém, nota-se que a população em geral ainda enfrenta dificuldades no entendimento das demências na radiologia. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, as síndromes demenciais, e como os exames de imagem ajudam no seu diagnóstico. A gente sabe que a população brasileira tem aumentado e, com isso, a incidência de doenças demenciais também. Mas vocês sabem o que realmente é demência? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a demência não faz parte do envelhecimento normal humano. Ela é uma patologia muito abrangente, com diversas etiologias, por ser uma diminuição lenta e progressiva da capacidade mental, afetando a memória, o raciocínio e a capacidade de aprender. Vocês sabiam que a prevalência da demência dobra a cada 5 anos após 60 anos e que a principal causa delas é a doença de Alzheimer? Vocês sabem quais são os principais exames de imagem feitos para diagnosticar essas doenças? Bom, hoje nós vamos explorar então as principais diferenças entre as demências, o papel crucial dos exames de imagem como ressonância magnética e tomografia computadorizada. Então agora vamos explicar um pouco sobre as principais demências. Começando pela mais famosa, temos a doença de Alzheimer. Ela representa entre 60% e 80% dos casos. Ela afeta principalmente a memória e o raciocínio. Com o tempo, as células do cérebro vão se danificando e morrendo. A pessoa começa a não reconhecer mais as coisas, as pessoas e a fazer atividades diárias. Bom, aqui na nossa primeira imagem, a gente tem uma TC, uma tomografia computadorizada de crânio, um corte coronal, que mostra a aparência de imagens estruturais na doença de Alzheimer avançada, que denota atrofia temporal medial grave, demonstrada pelas setas brancas à direita e na esquerda, e aumento ventricular ao centro. Outra demência muito comum é a demência muscular. Ela é decorrente da alteração da obstrução do fluxo sanguíneo cerebral. E ela leva em conta qual área foi afetada e a extensão. Os principais fatores que favorecem o desenvolvimento dessa demência é a diabetes e a hipertensão. Ela é uma demência que não tem cura. O prognóstico ela se baseia no tratamento dessas doenças que levam à demência e na melhoria da qualidade de vida do paciente. Contudo, ela não tem cura. Nessa primeira imagem, a gente tem uma ressonância magnética que mostra em volta do córtex a diminuição da densidade da substância branca. Além disso, bem no meio, a gente consegue ver a dilatação dos ventrículos. Também é possível ver nesses pontinhos brancos espalhados no encéfalo os infartos lacunares, o que é típico da demência vascular. Como curiosidade dessa segunda imagem, a gente tem o termo leucoaraiose. Leuco, do grego, significa branco, e araio, redução, que significa a redução da substância branca, o que é notável nessa figura. Temos também a demência frontotemporal. Ela é caracterizada pela degeneração dos lobos frontal e temporal do cérebro, resultando em alterações significativas em comportamento, personalidade e linguagem. A degeneração lobar frontotemporal faz parte de um grupo de distúrbios neurodegenerativos que são caracterizados por uma atrofia focal dos córtex frontal e ou temporal, que levam a um quadro conhecido como a demência frontotemporal. Só que essa atrofia normalmente só é possível ser visualizada em casos mais avançados da doença, sendo possível a gente observar nessa imagem uma atrofia frontotemporal que é indicativa dessa demência. Outra demência muito comum é a demência de Lewy. Ela é caracterizada pela deposição de proteínas denominada córtex G no sistema nervoso, principalmente no córtex cerebral e os núcleos da base. Suas principais manifestações são rigidez muscular, dificuldade de movimentação, alucinações, perda da consciência e acomete principalmente indivíduos com idade acima de 70 anos. Nessa imagem, nós estamos vendo uma cintilografia do transportador de dopamina, DAT, que nos mostra à esquerda a configuração normal da captação dos glândulos da base, em comparação com aquela que a gente consegue observar em um paciente com a demência por corpo de Levy à direita. Bom, e como diagnosticar essas doenças? Nunca devemos esquecer que a clínica é sempre fundamental. Mas nesses casos, alguns exames de imagem são imprescindíveis para ter um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso, ter um melhor acompanhamento do paciente. E nesses casos, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada são de longe as mais usadas, principalmente a ressonância magnética. Então, gente, agora a gente vai conversar um pouco aqui com o especialista, o Dr. Renato Santos Soares. Ele é médico e radiologista aqui pela UFTM e fellow em neuroradiologia e imagem de cabeça e pessoas pela Albert Einstein. Sobre os exames de imagem, quais seriam, assim, as diferenças entre a ressonância magnética e a tomografia computadorizada para o diagnóstico dessas doenças? As demências são doenças bem prevalentes na nossa comunidade, né, principalmente no contexto da população. Na avaliação da demência, a gente tem a possibilidade de considerá-las dois métodos bem distintos. A tomografia, a gente usa ela com uma frequência alta pela disponibilidade, pela rapidez do exame, a um custo mais barato, porém, ela não dá uma definição anatômica, né, uma resolução de imagem suficiente para avaliação mais específicas dessas doenças neurodegenerativas das demências. Ainda tem um outro agravante, que seria o uso da radiação ionizante. A ressonância, por outro lado, apesar de menos disponível, um exame mais caro, ela traz uma resolução de imagem bem maior, possibilita a identificação de alterações mais sutis e detecção de alterações mais precocemente. A desvantagem seria o custo, a menor disponibilidade e também o tempo de aquisição das imagens. Para as demências especificamente, a ressonância
para avaliação do sistema nervoso central, a ressonância, principalmente quando você não tem uma urgência ou uma emergência, a ressonância é um método bem superior à tomografia. Doutor, aqui no HC da UFM, qual seria a síndrome demencial que vocês mais identificam? Quais seriam as principais características radiológicas que vocês identificam na exame de imagem para diagnosticar? A doença de Alzheimer é de longe a síndrome demencial mais prevalente na população. Quanto aos achados de imagem, a evolução da demência de Alzheimer é uma evolução insidiosa, que é a característica da lesão, para diferenciar de demências rapidamente progressivas. E isso vem tendo uma relação gradativa com os sintomas clínicos e estruturalmente essas alterações nuas e cruas na ressonância estão demorando um pouco de tempo para a gente notá-las na ressonância. Que a síndrome evolui da seguinte forma: primeiro ela tem uma síndrome dentro de outra síndrome chamada comprometimento cognitivo leve, e depois lá na frente ela vai evoluir para a doença de Alzheimer propriamente dita. Esse comprometimento cognitivo leve, as imagens de ressonância estruturais que a gente fala, a gente não detecta quase que nada. A imagem estrutural de ressonância magnética detecta mais a doença já em estágios mais avançados. E para a detecção mais precoce, hoje em dia, de um tempo para cá, lançava-se um aparelho da medicina nuclear como auxílio para isso. Então, o doutor tinha comentado sobre as novas tecnologias, como a imagem molecular. Você poderia dizer um pouco mais sobre elas, quais os benefícios, quais as limitações? As limitações é a disponibilidade. São métodos ainda não disponíveis em todas as cidades e em todos os centros de saúde. Os benefícios são mais precoces, né? Aquelas estruturas que a gente falou lá no início, que são as estruturas mais frequentemente alteradas na doença de Alzheimer, elas vão mostrar menor captação dessa glicose e mostrando para a gente as áreas inativas e ajudando mais ainda a caracterizar as áreas do acometimento dessa demência. Por outro lado, a gente tem marcadores mais específicos, como por exemplo, marcadores do próprio Alzheimer, de beta-amiloide, aumento da captação desse marcador no córtex acometido pela doença de Alzheimer, onde vai ter as placas beta-amiloides, o acúmulo desses beta-amiloides ali nos neurônios corticais, a demência do corpos de Lewy, vai mostrar para a gente, no SPECT, a marcação da degeneração dos neurônios dopaminérgicos. A sinapse dos neurônios dopaminérgicos. Então, assim, onde essa sinapse não está ocorrendo mais, vai perder a captação daquele marcador. Quais são as principais limitações e desafios nos diagnósticos de imagem dessas doenças? Os principais obstáculos e desafios a previsibilidade da doença, a dificuldade que a gente tem de, às vezes, chegar ao diagnóstico isoladamente só com a imagem ou isoladamente só com a clínica. A maior ferramenta que a gente pode ter para ajudar nesse diagnóstico é a junção do diagnóstico clínico com o diagnóstico radiológico. As orientações o senhor daria para os pacientes e familiares que são nesse processo de diagnóstico de doenças demenciais? Eu acho que, para acreditar na medicina, os métodos estão cada vez mais apurados e, diante do diagnóstico correto, saber seguir tudo aqui, todas aquelas orientações do médico, parte do processo de vida de cada paciente, vai se tornar também cada vez mais frequente o envelhecimento da população de uma forma geral, e que isso, com certeza, também levará à busca de meios e ferramentas para reduzir o impacto negativo na qualidade de vida dessas pessoas. Quanto a essa radiação que tanto preocupa, as máquinas mais atuais, os métodos atuais que a gente tem em uso com o auxílio da tecnologia, da inteligência artificial, hoje a gente tem máquinas que usam radiação bastante reduzida, são ferramentas cada vez melhores, mais apuradas e mais seguras. Quanto ao contraste, com a tecnologia, com a evolução da química dessas substâncias, cada vez a gente tem menos reações adversas, cada vez a gente tem menos nefrotoxicidade. A Dolina faz uma ressalva sobre a fibrose nefrogênica sistêmica, que aí seria uma reação adversa não aguda, não de hipersensibilidade, que acontece no paciente que é renal crônico. Cada dia que passa a gente vê menos reação acontecendo. Então, doutor Renato, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui e poder explicar para a gente um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante na atualidade. Eu que agradeço. Obrigado a vocês, e a radiologia está aí aberta, sempre conversa com o seu radiologista, a radiologia cresce, vai ajudar e impactar muito mais clinicamente com esse contato, com essa interação com as outras clínicas. Bom, então é isso, esperamos que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre as principais demências e sobre a importância dos exames de imagem. Muito obrigada por assistir.